30 anos de experiência, atuou nas áreas de marketing, comercial, operacional e vendas, sempre com um olhar visionário e, ao mesmo tempo, extremamente prático. Ousado, criativo e estrategista, ele transformou campanhas em cases. Ele liderou gigantes do varejo brasileiro, que não apenas acompanhou as mudanças do varejo nacional, ele ajudou a provocá-las. Quando você tem uma marca, ela ocupa um território na mente das pessoas. O espaço que a Casa Bahia ocupava era a mãe do crédito. Não importa o que você já tenha feito, se você já comprou com a gente, você vai ter crédito aqui na Casa Bahia, se tiver dificuldade, a gente vai dar um jeito. Então, era esse espaço. Não era o espaço da empresa que vendia no preço mais competitivo. O pior vendedor te ensina onde a tua operação é ruim, porque ele fica preso na burocracia do teu negócio. E o melhor vendedor, ele te ensina como que ele é o ágil, ele consegue burlar o sistema para ser o melhor vendedor. Cara, imagina se eu te coloco no estúdio e faço 3.000 campanhas numa gravação, numa diária. Como assim? O que você vai fazer com esse negócio? Cara, eu vou transformar você num token, pego o teu cachê que é de 1 milhão e vou fazer pelo PIB de cada cidade. Então, imagina que, cara, eu fui no extremo, né? Um cara de hot dog, imagina fazer uma campanha com você, o Dança Gatinho, numa cidade no interior do país, por R$1.500. Ele olhou pra mim e falou, você é maluco, cara. A primeira coisa para um profissional de marketing hoje é não fazer faculdade de marketing. No episódio de hoje, nós vamos receber um convidado que não apenas acompanhou as mudanças do varejo nacional, ele ajudou a provocá-las. Ousado, criativo, estrategista, ele transformou campanhas em cases. Ele liderou gigantes do varejo brasileiro, entre elas Casas Bahia, Insinuante, Marabras e Máquina de Vendas, até abrir a própria agência. Fez da sua carreira uma verdadeira escola de inovação e resultados. Com 30 anos de experiência, atuou nas áreas de marketing, comercial, operacional e vendas, sempre com um olhar visionário e, ao mesmo tempo, extremamente prático. Hoje, nós vamos aprender como fazer marketing no varejo com o CEO da Pulse Aceleraí, na sua bandeira pela democratização da publicidade, tornando acessível a pequenos e médios empreendedores as ferramentas que antes eram restritas aos grandes. Seja bem-vindo, Alan Barros. Que honra, meu amigo. Não é à toa que o cara é mestre de venda, nem eu me vendo assim, meu amigo. Vende até o convidado. O cara vende até o convidado. Eu não Dá consigo pra contratar esse cara? Não? Eu não consigo me vender assim, não. Muito bom. Que coisa boa. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo Obrigado, carinho de vocês. obrigado pelo convite, cara. A gente já tinha falado tanto, né? Pô, acompanhando já faz um tempo as ideias e ele já veio chancelado por outras pessoas muito bacanas, né? E falar, pô, conversa com o cara aí lá, uns tempos atrás conversamos, e hoje deu tempo de trazer você aqui. Não. Tem uma história muito legal que muita gente vai se conectar e tem muita coisa prática bem bacana, que acho que é por isso que a gente se conectou, né? Pela praticidade, sim. né, Alan? E a gente vem dessa essência de ser vendedor, né? E acho que você está nessa missão há mais tempo que a gente, mas de compartilhar. Acho Exatamente. que compartilhar conhecimento hoje, acho que a nova era é sobre isso. Eu tenho essa sensação, quanto mais eu abro espaço para compartilhar, mais volta. É mágico, né? Eu falo, acredite no que você acreditar, né? Isso. Mas é Você uma faz coisa... isso de uma maneira excepcional. E volta. E volta. Claro. E a gente fala muito sobre o conhecimento, compartilhar conhecimento ser a nova aposentadoria, né? Sim, é a forma que a gente não para de produzir, não para de estudar e ainda continua contribuindo para a sociedade, né? Não, com certeza. E tem uma questão bacana, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco, inclusive, né, na questão do Aceleraí também, que é esses influenciadores que há pouco tempo o lifestyle tinha um peso, e a gente vê claramente, inclusive isso, né, indo para o lado de compartilhar conhecimento, né? Eu acho que está indo uma tendência muito forte dessa, né? Muito forte. É uma virada grande que a gente vai viver aí nos próximos anos. E que essa bom, geração de conteúdo. Acho que aquela era do conteúdo por si só vai encolher demais. E quem não tiver essência, quem não tiver conteúdo verdadeiro, vai ficar para trás. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, que acaba sendo como qualquer jornada de empresa aqui lá, né? Novo, entra todo mundo, o mercado profissionaliza, limpa a maioria, né? E aí entra num platô ali de crescimento natural. Vamos começar, que eu tenho uma lista boa também. Vamos ver se a gente consegue terminar. A história dele, a entrevista com ele já começa interessante pelas empresas, né? Mas para o pessoal que não conhece, conta o que a Pulse e o Aceleraí fazem e como que vocês ajudam as pessoas, os empresários a venderem mais. Perfeito. Vou dar só um passinho atrás, acho que vale para a audiência, né? Completei agora 30 anos de carreira, exatamente metade delas sentada na cadeira de cliente,
de grandes varejistas. Eu comecei a minha história na Marabras, quando ela tinha 2 lojas ali na... Eu adoro Cara, essa história. Cara, essa história eu é animal. Eu estava estudando e ouvindo outros podcasts cara, seus. É muito animal. Gente, que legal! Ontem a gente estava repassando, né? A gente muito... Um abraço pro Nasser aqui, meu primeiro grande professor. Que legal. E foi onde eu aprendi o que é varejo de verdade, porque eu não fiquei restrito à comunicação, né? Eu trabalhei na área de logística, na área de vendas, eu tirava pedido na loja. Então, essa vivência que eu tenho do varejo, essa amplitude de visão do varejo, eu adquiri ali na Marabras. Então, eu sou eterno grato ao Nasser, fiquei 8 anos lá, e vi a empresa nascer de não ter um centro de distribuição, a gente carregava, eu cheguei a carregar sofá na cabeça. A campanha que eu fiz no SBT, a primeira campanha na televisão, a gente podia vender 300 conjuntos estofados no mês e a gente vendeu 1.200 num dia. Pai amado. Imagina como muda a empresa num dia desse. A gente vai contar depois a história da parte do Marabras. Porque, cara... Vai ter, inverte o roteiro, já Cara, conta a vai trajetória. cara, vamos, puta, já vamos vai nessa. na... Manda bala, seguir a manda linha bala. do tempo, Aí de então. Marabras Música eu fui lenta, para Casas Bahia como executivo ainda. Nessa época eu tive a chance ali com a família. A gente, obviamente, não foi só o trabalho de marketing, mas o marketing foi o que acelerou, né? A gente fala muito de growth. Eu falo que o primeiro grande case de growth foi lá em 2000 na Casas Bahia. A gente saiu de 1,5 bi de faturamento. Ponto Frio era líder no mercado na época. Olha que loucura. Ponto Frio, verdade. Aí saiu de 1,5 para 15 bi de faturamento em 6 anos. Multiplicou por 10. Aí de lá o case do Quer Pagar Quanto foi nessa época. Todo mundo... Talvez se não foi o as maior... As pessoas lembram até hoje. Até tá doido, hoje. tá Tem doido. mais de 20 anos essa campanha, as pessoas lembram até hoje. E tem uma parada disso, né? Que parece que durou 32 anos essa campanha, né? Não, Durou. de alta frequência foram 3 meses apenas. E parece que durou 30 anos, né? Acabou o caminhão, tão forte. não tinha caminhão pra fazer entrega. Na época o Michel comprou todos, ele tinha uma tese que só podia ter caminhão da Mercedes para facilitar a manutenção de peça. Ele não comprava um outro caminhão. Todos os caminhões da Casa Bahia, aqueles amarelinhos, eram da Mercedes, mesmo modelo. Lógica de escala, né? Sim, Não tinha. Ele comprou tudo que a Mercedes fabricava de caminhão e a gente não tinha mais caminhão para fazer entrega. Conta pro pessoal, contextualiza da campanha aqui. A gente tem um público jovem também, que a gente fez... O Quer Pagar Quanto, ele nasceu de uma premissa, né? E aí acho que fica um primeiro compartilhamento aqui de conhecimento, né? Quando você tem uma marca, ela ocupa um território na mente das pessoas. E a mente, o espaço que a Casa Bahia ocupava era a mãe do crédito. Não importa o que você já tenha feito, se você já comprou com a gente, você vai ter crédito aqui na Casa Bahia, se tiver dificuldade, a gente vai dar um jeito. Então, era esse espaço. Não era o espaço da empresa que vendia no preço mais competitivo. Então, o cliente que necessitava de crédito vinha com a gente, mas o cara que queria a melhor oportunidade de oferta não era ali. E em outro player. E eu sempre comecei a construir, aí coloquei Fabiano Augusto, aquela pegada dele de fazer alta frequência de comunicação, mas eu tinha essa coisa muito forte de ser a mãe do crédito. E faltava um call to action que falasse, eu também sou a mãe do crédito, mas, cara, vem pra cá que aqui se negocia. E o Quer Pagar Quanto pegou no modelo mental muito forte, cara. Muito forte. E sem compromisso de preço, sem rasgar preço. Porque o Quer Pagar Quanto eu não tô falando que você vai pagar... Não que é barato, que você... Tô falando, vem pra cá, fala que quanto você quer pagar. E a gente treinou a equipe toda. Peraí, você pode pagar 49 por mês? Então eu vou flexibilizar, vou fazer em 18 vezes que você vai encaixar no seu orçamento 49,90 por mês. Isso é genial, porque assim, é verdade, você não precisa cobrar barato. Beleza, eu ponho a margem, porque mas no modelo mental parcela, né? dos nossos clientes, o lugar mais barato. A Bahia negocia também. Então, foi revolucionário. Foi muito bacana. Quando vocês pensaram nisso, eu tenho umas coisas dessas que, sei lá, que marca, como você falou, quantos anos depois isso foi? Isso foi em 2002, tem 22 anos, 23 anos. Então, e vai, e assim... Não, outro dia eu fui numa feira com um cliente, eu gosto de cultura popular, fui numa feira, final da feira, o cara falou, Dona Maria, vem cá, aproveita a melancia, quer pagar quanto nela? Pode vir aqui. 23 anos depois. Quando vocês pensaram naquilo, a hora que vocês pensaram, vocês falaram, cara, isso aqui vai ser... Porque tem umas coisas dessas, né? Tem gente que sabe que ia ser... A gente não pensou. Explosivo, assim. Uma das teses do meu livro é escutativa, cara. As grandes ideias estão na sua operação. Eu sempre faço isso. Eu escuto, eu vou visitar meus clientes, eu quero conversar com o pior vendedor. O pior vendedor te ensina onde a tua operação é ruim. Porque ele fica preso na burocracia do teu negócio. E o melhor vendedor, ele te ensina como que ele é o ágil, ele consegue burlar o sistema para ser o melhor vendedor. Então ele te ensina também os caminhos de onde você tem que melhorar a tua operação, porque só o cara que é muito esperto, que sabe lidar com o cliente, ele está saindo fora da burocracia do seu processo. Quando você conversa com os dois lados, os dois extremos, você começa
ou tese de Growth atual, né? Você começa a mexer no teu processo para a eficiência ficar na média melhor. E eu tava numa loja, o melhor vendedor da loja vendia 3 vezes mais que o segundo colocado. Eu falei, cara, como é que esse cara consegue isso? Aí eu fui lá observar ele não conseguia falar comigo porque ele estava toda hora atendendo 3 clientes ao mesmo tempo. O que ele era? Ele anotava no caderninho, muito antes do CRM, ele tinha um caderninho dele, anotado os clientes. 1 mês antes de acabar o carnê, ele já começava a ligar pro cliente. Seu Manuel, você comprou aqui comigo o DVD, lembra? Agora chegou a televisão nova, vem aqui que não adianta ter esse DVD novo e a TV velha, vem cá. Então o cliente entrava na loja para procurar ele. Puf. Ele pegava o cliente da vez, né? Que é o normal no varejo. Sim, do rodízio. E pegava o que os outros vendedores classificavam como caroço, que é aquele cara que fala que só tá dando uma olhadinha, ele não deixava rodando na loja, não. Ele pegava também. Só que quando ele tava atendendo mais de um cliente, tem um cara que quer ir embora. E ele, cara, quando o cara tava impaciente, eu observando ele fazia o cara sentar de novo. Eu falei, que porra que esse cara fala que o cliente senta de novo? Aí quando eu fui conversar, o João, o nome dele, quando eu fui conversar com ele, ele falou, Alan, seguinte, cara, eu vou trabalhando na regra do mercado. Tá. Quando eu vejo que o cliente perdeu a paciência, eu chego para ele e falo o seguinte, eu sou o melhor vendedor da loja. Só eu posso dar um desconto muito especial para você. Boa! Então vai pensando aí, quanto você quer pagar naquela geladeira que eu vou fazer para o senhor. A pessoa, bom. Eu juro. Claro, é óbvio. Ficava 1h30 olhando o cara atender. A pessoa que tava querendo ir embora, porque tava acabando a hora de almoço, sentava de novo para esperar o cara. Eu falei, vou transformar isso em campanha. Meu grande mérito, sendo muito sincero, foi observar número 1, 2, peitar jurídico, peitar todos, imagino, todo mundo porque queria barrar a campanha. Claro, imagino, pagar isso, quanto? O dono falou pra mim, não solta essa porra que vai dar ruim. Eles vão chegar lá, quero pagar 50 Eu centavos. peitei todo mundo, soltei no Fantástico na segunda-feira. Vai levar e quer pagar quanto? E deu problema, não? Cara, toda campanha dá. Existe sempre tem. Sempre dá. Toda dá. Mas nunca, não foi por isso que a campanha, primeiro, a gente quis preservar. Hoje, eu sou agência hoje da Casa Bahia, né? Então a gente usa, a gente até evoluiu. Agora a gente fez uma evolução que é o quer ganhar quanto. Né? Que é a tese hoje do cashback, dos benefícios. Mas nunca perdeu, a Bahia nunca foi processada por isso. Não foi. Porque tem nada várias histórias. Tem aquela da Pepsi do avião, não tem que o cara teve que a Pepsi... Mas essa o cara escreveu, era uma promoção. A nossa não, era um call to action. Só uma chance. Não posso falar não. Exatamente. Não, R$1 na televisão. Não. Tá maluco? Não. Como? Não soube. Você quer falar quanto você quer. Quanto você quer pagar, não tô falando que eu vou vender. É isso. Entendi. Mas, de novo, né, que é a minha tese sempre, e a tese da minha metodologia de construção, de posicionamento, você tem que conversar com o modelo mental do teu cliente. Não dá para você... Conversar com o modelo mental do seu cliente. Esse é o segredo da comunicação, principalmente de varejo. Anota essa. Entendeu? Porque se você tentar impor o modelo mental, você consegue. É possível. Mas Sim, você precisa não, muito tempo e muito dinheiro. É isso que eu ia falar. Quando você acerta na comunicação com o modelo mental que já está na cabeça do teu consumidor, escala. Não tem jeito. Eu tô pensando. Legal. Isso quebra. Eu tô pensando aqui já. Falei, caraca, cara. Não, depois... isso quebra muito aí, esse mindset me perdoa que a gente foi falando, eu não te respondi a pergunta. E aí hoje eu sou CEO da Pulse, que a gente criou, eu sou sócio do Roberto Medina, quero agradecer meu sócio aqui, acreditado lá em 2015, ele é um visionário. No nosso grupo a gente tem 3 verticais de negócio muito claras, a de entretenimento, que a gente é líder absoluto com Rock in Rio, The Town, que acontece agora em São Paulo, e Lollapalooza. A vertical de advertising para grandes clientes. Esses 3 são do grupo? A gente tem a vertical de advertising, que é a Artplan, a agência mais tradicional do grupo, mais de 50 anos, fundada também pelo Roberto. A minha, que é a Pulse, que é a maior agência de varejo hoje do país. A gente tem Casas Bahia, Avan, Açaí, Caoa Sherry, entre muitos outros clientes. A gente é a 5ª maior agência do país hoje, em volume de autorização de mídia. A gente autoriza mais ou menos só na Pulse 1,1 bi de mídia. No grupo Dreamers, 2,5 bi de volumetria de mídia. A gente é o maior grupo do Brasil hoje. E aí a gente tem um terceiro braço de serviços de marketing que a gente chama. Tudo que a gente faz alimenta o ecossistema nosso. Que tem uma empresa de games 100% feminina, que é a Black Dragons, só meninas jogando. Que animal, velho. A Sherry Gun, um abraço para ela. E entre outros grandes negócios, o Acelera Aí, que é a minha paixão hoje, que pega toda essa experiência que a gente tem de 30 anos de conduzir o marketing para grandes empresas e a gente torna isso acessível para o pequeno e médio negócio no país. Num propósito muito claro, tá? A gente
olha para o mercado hoje, 75% dos empregos são gerados pelos pequenos e médios negócios. A transformação do nosso país passa pelo pequeno e médio negócio, sem dúvida. E acelera aí, conta pro exatamente. pessoal. Porque aí é que é muito caro. É o produto que a gente democratizou acesso. O que a gente olhou no passado? Isso é animal. Qual era a principal alavanca de comunicação para essas grandes campanhas que a gente sempre fez? Poxa, eu tenho um assunto bom, eu estou no momento bom da empresa, meu delivery está perfeito. Como eu acelero isso? Através de uma grande celebridade. Então, uma grande celebridade, sendo que o teu produto está bem... A grande celebridade não faz milagre se o seu produto não é bom. Sim. Agora, se o seu produto, o seu serviço é bom. Quando você coloca uma grande celebridade, você acelera o negócio. E com muito respeito que eu vou falar aqui, celebridade é diferente de influenciador. Influenciador distribui muito rápido uma informação. Celebridade empresta autoridade para uma marca. Então, muito boa essa definição. Todos os artistas do Acelera aí, eles têm uma reputação muito consolidada e emprestam esse atributo. Porque o que acelera a curva de crescimento é quando você põe uma celebridade que te empresta essa autoridade. Como fazer isso de forma escalável e acessível? Aí, quando a gente estudou o projeto, só 3% das empresas brasileiras tinham acesso aos grandes nomes da comunicação. 3%. E você vivenciou o quanto que uma celebridade impacta nos negócios. Sempre. E eu estava no jantar com o Rodrigo Faro, que já tinha feito centenas de campanhas com eles. Eu provoquei ele sobre isso. Falei, Faro, eu tô com uma ideia maluca aqui, cara. Imagina se eu te coloco no estúdio e faço 3.000 campanhas numa gravação, numa diária. Como assim? O que você vai fazer com esse negócio? Cara, eu vou transformar você num token, pega o teu cachê, que é de 1 milhão, e vou fazer pelo PIB de cada cidade. Então, imagina que, cara, eu fui no extremo, né? Um cara de hot dog... Imagina fazer uma campanha com você, o Dança Gatinho, numa cidade no interior do país, por R$1.500. Ele olhou pra mim e falou, você é maluco. Tá doido? Você é maluco. Claro, seria a primeira coisa que eu perguntaria. Eu quero. Porque quando eu vou, hoje eu rodo o Brasil, quando eu tô no aeroporto, as pessoas pedem um vídeo, eu faço questão de falar, compra dele aqui e transforma. O que eu recebo de mensagem de caras que, por eu ter feito um vídeo, transformou, o que você tá falando é fazer isso em escala. Eu acho que eu tenho que devolver para quem gosta de mim, para meus fãs, essa possibilidade. Mas eu nunca achei como, porque, imagina, eu vou ficar o dia inteiro gravando isso? Não tem como. Se você fizer isso de uma diária, eu topo. Falei, cara, mas eu não tenho dinheiro, Faro. Você tem que acreditar na ideia. Porque eu tô apostando lá. Ele olhou para mim e falou assim, não sei se vai dar certo, mas eu topo. Eu quero ser seu sócio. Ele vai pagar quanto? E aí, ele falou, eu topo, eu quero ser seu sócio. E foi assim que nasceu a Acelerei. Então, eu e o Faro, a crença dele de que ele usar a reputação que ele levou na época ele estava com 20 anos de carreira para construir, se ele empresta isso, ele sabe o poder que tem. A gente criou tecnologia e metodologia para tornar isso acessível e a gente começou. Cara, a gente lançou em 2019, veio a pandemia. Quase que a gente desiste. Quase. Porque a gente botou muito dinheiro em tecnologia, montamos equipe, montamos tudo. E, de certa forma, aqueles 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, foi que a gente olhou para a retaguarda do processo, olhamos para a operação, desenvolvemos. Tem muito... Hoje é moderno falar de inteligência artificial, a gente usa com muita efetividade desde 2019. E hoje a gente tem mais de 120 artistas, mais de 10 mil empresas já experimentaram o projeto. Tem 250 funcionários, só o Acelera aí. Hoje. Caraca! E você é CEO lá? Sou também. CEO. Hoje de o todos sócio sou eu e o Faro. Tá. A gente está dentro do ecossistema do Grupo Dreamers. Sou CEO lá ainda. Preciso me desapegar. Tu quer exatamente. Mas eu estou nessa fase de delegar mais para os heads. Legal. Porque o projeto estava muito na minha cabeça, né? E agora eu transformei tudo isso em metodologia. E tá indo aí. E aí um pequeno empresário, então, entra em contato, fala... Hoje, como que funciona na praia? Eu brinco que eu sou um Netflix. Quer dizer, então, quem tá vendo aqui, você que tem uma loja de calçado no interior do país, uma farmácia, sei lá, uma rede de hamburgueria que ele criou ali, ele pode ter o Rodrigo, o Cauã. Hamburgueria fazer uma campanha com o Arthur Aguiar, que é o estilo dele, ele gosta de cozinhar e tal. Dá para fazer isso hoje? Você vai fazer uma campanha com a Arthur Aguiar, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma cidade como São José dos Campos, por R$5.000. E como é que funciona? Aí a pessoa se aplica... Aplica, passou pelo processo que a gente se compromete com os artistas de fazer uma qualificação, né? Para a empresa poder usar o Acelera aí, ela tem que ter reputação jurídica, tem que ter reputação financeira, histórico financeiro positivo, não é crédito, é reputação financeira. Boa. Eu vou pagar no Pix à vista. Se a tua reputação no último ano é negativa... Ela não é qualificada para... E tem que ter um score social positivo, né? As redes sociais hoje contam sobre você. Se você presta um bom serviço ou não.
Então, se a gente olha lá o seu score social, você tem muita reclamação, você vai no Reclame Aqui, tem reclamação, vai lá no score do Google, Boa. aquelas 5 estrelinhas do Google, tem menções negativas ali, eu não posso expor Não posso sujar o nenhum nome artista a essa marca. Então, a gente faz esse processo de qualificação, chega até um closer nosso. Esse closer, ele ajuda o empresário, o empreendedor a tomar decisão, porque às vezes ele chega, é fã do Arthur, vou continuar usando o Arthur aqui, que é muito amigo. Sou fã do Arthur, minha verba do mês é R$7.000. Eu não deixo contratar o Arthur por 5. Pô. Porque não vai sobrar dinheiro para impulsionar. E aí você vai ficar frustrado. Você vai ter o dia mais feliz, que é o dia que os amigos te falam, pô, caramba, como é que você tá fazendo campanha com o Arthur, não sei o quê. Mas não vai mudar o teu negócio. Aí a gente sempre ensina os nossos clientes que o custo de conteúdo com o artista não pode passar 20%, 25% da tua verba. Então, você tem R$10.000 para impulsionar por mês, você pode gastar ali de conteúdo 2,5. Que aí é mágico. Porque se você faz R$10.000 com conteúdo branco, que eu falo, só com texto, só com a imagem, pega 2.500, 25% disso, pega um conteúdo forte e impulsiona o 7,5, esse 7,5 vira 15. Porque é a reputação do artista, é o nível de atenção, você para. Claro, você bate o olho, você... Exatamente. Entendeu? Então, mas esse cuidado tem que ter. No começo eu não tinha, vou ser sincero, claro, os clientes usavam 100%. Tem cliente que fala, pô, não funcionou para mim. O cara pegou 100% da verba e comprou o conteúdo. Não impulsionou, não vai dar certo. Né? Então, hoje, essa equipe de closer faz isso, assessora o cliente nesse processo. Ele escolhe mais de 120 artistas hoje. A gente é um Netflix. Hoje, a gente começou com 20 segmentos da economia. Hoje são 200 segmentos da economia. Uau. Eu penso um ano de calendário desses segmentos. Pré-produzo tudo que uma floricultura precisa falar durante o ano inteiro. Um concessionário de carro, um supermercado, uma quitanda, um hortifruti, uma estética feminina. Todos esses segmentos. Esse é o nosso grande trabalho. Penso um ano desses 200 segmentos. Quando você entra na plataforma, você tem um monte de conteúdo lá previsto. Você vai fazer o briefing como se a campanha fosse feita só para você. A nossa inteligência artificial soma todos esses conteúdos que a gente tem, monta o seu roteiro, 85% fica do jeito que você quer. Obviamente, uma outra palavra não tem. Hoje, no começo não era assim, mas hoje, no final, eu tenho a nossa IA faz a voz do artista na entonação que você quiser, falando o nome da sua marca. Que animal. Assinando aquele conteúdo que a gente construiu antes. Então fica legal, fica bem diferente. E quem contrata, por exemplo, ele pode usar onde? Ele tem 3 meses, a gente vende sempre ciclos de 3 meses. Você pode ir renovando quantas vezes você quiser, mas o ciclo mínimo, isso a gente aprendeu com o tempo, LTV, vocês ensinam muito bem. Se ele não tem consistência de comunicação, você não colhe resultado. Então, a gente no começo eu vendia um mês só. Não dá tempo do cara ter resultado. Não tem. Então, hoje a gente travou em 3 meses. Então, o ciclo mínimo é 3 meses, são 3 meses. Você pode usar em tudo que a gente controla o tempo. Porque a nossa tecnologia, eu coloco um pixel no conteúdo para dar segurança para o artista. Então, imagina que você é uma farmácia de São José dos Campos, você comprou lá, você está usando Débora Seco em São José dos Campos. Perfeito. Ah, mas vem cá, eu vendo também para o cliente que está indo para Ubatuba, vou impulsionar lá em Ubatuba, mas você comprou São José dos Campos. Nossa ferramenta em 24 horas te notifica. Peraí, você está usando em uma cidade que você não contratou. Né? Então, é essa grande tecnologia nossa que dá muita segurança para o artista. E é por isso que é acessível. Né? Não é só pelo controle, porque é a lógica da economia compartilhada. Por que fica... O artista não vai abrir mão do valor que ele construiu. Não, claro. Ele continua recebendo 1 milhão, 1,5 milhão. Tem artista nosso que custa 2 milhões o valor dele de tabela nacional. Só que eu divido esses 2 milhões em centenas de empresas. Aí torna acessível para todo mundo. Só que elas têm que respeitar o ecossistema. Claro. Né? Porque eu não posso comprar uma cidade e veicular em outra. E tem a questão de gastar. Não, pode falar. De gastar, digo, tipo, o artista, sei lá, o Rodrigo Faro lá vai rodar em 50 empresas naquela cidade, não, né? As 2 farmácias. No começo, a gente foi aprendendo. O projeto é novo, muita gente conhece há pouco tempo, mas são 6 anos. A gente está completando 6 anos agora. E 4 foi uma decisão nossa voar invisível. A gente não tinha pressa, a gente queria fazer com que o sistema tivesse muito robusto para dar segurança. A gente começou a botar a cara para fora tem 2 anos. E a gente foi aprendendo durante esse tempo, eu não posso, e aconteceu, né? Uma vez o Cauã ele me ligou de Florianópolis e falou, Alan, muito legal, cara, tô feliz pra cacete.
Recebo checão seu aí todo Ganhando mês. dinheiro, Mas eu claro. tô na avenida aqui de Florianópolis, eu vi 7 campanhas comigo, cara. Em empresas diferentes. Diferentes. Então, pelo menos, né? Aí, Pelo menos. não, aí chamou a atenção da gente e falou: calma, você tá super certo. E é muito legal, os artistas trocam muito. Eles se sentem animal, empreendedores do que projeto animal. também. E pra eles é super vantajoso, Aí- né? aí Diferente o- de uma campanha que você compra Puta só e animal. acabou. Aí hoje a gente tem um filtro, a gente não deixa mais do que 4 campanhas simultâneas para o mesmo público na mesma Num cidade. raio específico. Então Entendi. esse filtro é muito bom. E aí, aí nunca mais teve problema de desgaste. É bom pro cliente do Acelerei, porque não adianta também ele estar com um artista que tem 30 Tá em empresas todo simultaneamente na mesma Não, cidade. não. Então, Não é- É bom pro anunciante, né? Pro cliente que está usando o processo. E é muito bom pro artista, porque ele ganha capilaridade, ele volta pro jogo. Esses grandes nomes, eles estavam, de certa forma, perdendo um pouco de espaço para os micro e nano influenciadores, porque eles não conseguiam jogar aqui embaixo. Exatamente. Por falta de tempo. Custo de produção era barreira. Não adiantava nem ele querer flexibilizar a negociação, porque aí vinha custo de produção. Imagina que gravar com um artista desse, a diária de maquiador, figurinista, Sim. câmera, luz, a diária é R$100 mil. A diária já inviabilizava para 90% das empresas. Só se paga só No de pagar Acelerei, o custo. até a diária desse custo é compartilhado. Que legal. É verdade. E até para o próprio artista, é muito menos desgastante Muito. e ainda tem uma rentabilidade. Muito, e ele volta a pro longo jogo. prazo, lógico. Ele volta pro jogo. E volta pro jogo, exatamente, É né? isso. Que é o trabalho dele, que é a audiência, né? É isso. E olha, em geral, vocês têm uma média, obviamente deve ter gente com muito menos, mas essas pessoas que fazem um bom projeto, né? Não, às vezes não só 3 meses. Quanto que, em geral, quem investe nisso tem de crescimento? O pessoal vende mais, usando ou não usando? Vocês têm esses dados? Ó, eu gosto de dar dado concreto, né, Isso. que a gente consegue medir. Dados que a gente pode falar que são médias ponderadas muito sólidas do projeto. Diminui o custo do lead em 30%. Cara, só isso já... Pumba. Porrada 1. Porrada 2. As peças passam a ter até 60% mais de engajamento. Então, quer dizer, diminui o custo de lead em 30%. E geram mais engajamento, na média, 60%. Porque não tem como, né? Um super Bateu o artista. olho. Claro. E regionalmente, né? É uma novidade. né? Exatamente, imagina, que você falou, o Cauã lá no A gente interior... Tem um numa- caso Porra! de um cliente que, coincidentemente, era da minha cidade, Mogi das Cruzes, que ele fez lá um lava rápido. E na época não tinha esse segmento na plataforma. E eu gosto de, como vocês ensinam lá, tem hora que você tem que pegar e atender o cliente. Então eu fico andando ali, eu detesto a palavra não, cara. Quem é de vendedor, não, no meu dicionário não tem palavra não. Exatamente. Eu viabilizo, eu Não, falo, eu não viabilizo sim. existe. Né? Eu tenho que achar o bom vendedor, eu acho o caminho de viabilizar o sim. E aí eu vi uma vendedora nova nossa falando, não, esse segmento eu não atendo. Ah, cara, eu peguei no telefone, qual é o segmento? Aí fui conversando, falei, não, tem uma frase lá que eu gravei que é cheirinho de carro novo. Eu não fiz pro seu segmento, fiz Mas para carro, serve lá. mas vai servir pro teu. Eu vou montar o filme e tal. E o cara era de Mogi das Cruzes, e no Brasil tem um negócio muito louco. Tem regiões que uma afiliada da Globo, você faz Jornal Nacional por R$800. R$800. Mas a barreira não é estar na Globo, a barreira é produzir o conteúdo para estar lá como dentro. você falou, uma diária é sem pau do... Aí o cara pegou esse conteúdo e colocou no Jornal Nacional, meu irmão. E eu troquei o WhatsApp com ele, ele me ligou no sábado, mandou mensagem 7 horas da manhã. Eu falei, tenho mania de acordar cedo, eu falei, deu algum problema, né? Porque não é porque a loja do cara, ele nem abriu ainda. Como se o cara tava chorando. Ele falou, não sei se vai funcionar, não sei se vai vender. Eu chegava no clube da cidade, eu não tinha nenhuma atenção, porque eu era o dono do Lava Rápido. Putz, que legal. Todos os outros empresários, o cara da construtora, o cara da Olha imobiliária, o dono do Vai, supermercado, tá veio falar comigo, porque o que eu tinha feito para ter uma campanha com o Rodrigo Faro no Jornal Nacional. Nossa, imagina. Tá que envolvido, legal. né? Fala no interior. Esse cara tá Imagina. envolvido com alguma coisa. Cara, mas é acelera isso. aí. Muda o patamar. É. Muda o patamar A de imagem, a consideração, reputação, velho. tudo. Que legal. Então, assim, é esse negócio que a gente fez, que é o que me dá uma alegria imensa. Deve ter um monte de história Não, disso. é bizarro. Eu imagino. Eu e o Faro, a gente tá acumulando isso, que eu queria lançar. Quer ver? Pera um pouquinho. Imagina o Garimpos. Eu tô o tempo todo pensando no garimpos, juro pra você. A mãe e a irmã dela tem um brechó, né? De alto padrão. E Garimpos em do Baú. Garimpos Sigam do aí Baú. no Boa. Instagram. E aí eu tô falando, eu tô imaginando essa cena. Eu falei, do nada, passa ali, sei lá, pega a Débora. Não, Débora Débora pode ficar até concorrente, outra, outra. peça rápida. escolhe uma outra, entre 120, né? É. Deve ter uma. É. Passando lá do nada. De Que isso repente. que aconteceu? Como é que vocês estão Eu passando já agora pensei- aqui? ele tava O falando, eu tava outdoor, fazendo né? O cálculo. outdoor. Outdoor. um- O interior Outdoor. é impressionante como os nossos clientes É, usam no outdoor. interior, lá é... É muito, é muito.
Tem cliente que só compra a gente pau d'or. E pasmem, tá? A gente vive uma transformação digital tão grande. Quem fez a primeira onda de crescimento na comunicação através do tráfego está começando a sofrer agora pela inflação, né? O custo do tráfego. Nossa, a gente vive disso, sabe, né? Pelo amor mais do que dobrou em um ano. E aí tem modelo de negócio que não está suportando esse novo custo. Tem vários. E a alternativa agora inclusive a gente de high ticket mesmo. Muito. Tem vários. Eu tenho cliente grande, montadora de carro, que era R$200 o lead qualificado, hoje está em 800. E aí? E fora a operacionalização disso que está precisando ser muito mais estratégica. E tem empresário achando o caminho através da gente. Porque ele faz o outdoor, faz o eletromídia, faz rádio. O padrão. Porque tudo uma volta, cara. Porque tudo que é pêndulo, é o cíclico. É cíclico, né? É isso. É impressionante. A parada do presencial, a gente está vendo muito isso. Pô, galera, tudo agora que é presencial. O que era abrindo agora escolas físicas de novo, porque o que era essas formações, principalmente para empresário e tal, a galera querendo passar. É isso. Bom, você que vivenciou pelo espaço de poder contar com tanto detalhe. É difícil eu conseguir contar com o detalhe que eu contei aqui para vocês. Cara, é muito animal, porque quem está escutando a gente aqui, eu estou imaginando, se eu pudesse estar ao vivo aqui, o pessoal abrindo falou, cara, você tem que empresa? Vai falando aqui. Imagina, daria pra gente criando minhas campanhas aqui junto. Eu tô imaginando. Eu não tô pensando aqui já junto, né? Sim. Né? Mas isso. Cara, isso é muito sensacional, cara. É muito sensacional essa ferramenta. E a gente, quando fala de venda, só para lembrar, nós estamos falando do todo o ecossistema que gera venda, né? Sim. Porque eu falo que cada vez menos eu falo muito nas reuniões nossas com marketing e venda, eu falei, gente, não tem mais setor de marketing e venda, tem setor de fazer dinheiro. Exato. É um só. Então, o coordenador de vendas, o coordenador de marketing, eles se falam mais do que eles se falam entre o esposo e marido. Cara, é um setor de fazer dinheiro. E quando a gente pensa numa ferramenta dessa, olhando para o empresário que está... Cara, é que você falou, ele está sufocado com os custos, né? O lead está caríssimo e tal. Ele tem que fazer alguma coisa. Puta, eu vou fazer um evento. Ele tem que trazer. Então, uma ferramenta como essa, nesse tipo de valor, né? Com esse impacto... muda o jogo do negócio. Não é assim, é um canal. Ele muda o jogo de um negócio. Cara. E um ponto que eu estava pensando, ontem até discutindo com o Thiago, a forma de precificar, você acha aplicável a outros negócios? Cara, em relação. Porque assim, a gente tem a nova escola de vendas, né? Sim. Então a gente tem um valor de acesso para o aluno. E aí eu fiquei pensando, uma grande empresa, né, não, nem só por tamanho, faturamento, enfim, uma pequena empresa paga o mesmo valor a partir de uma quantidade de colaboradores. Certo. Como que a gente conseguiria democratizar esse acesso num valor proporcional em outros segmentos, né? Fiquei pensando como é aplicável a democratização da educação da forma como você democratizou a publicidade. Você pegou um dos que eu considero ponto-chave do nosso projeto. Porque é até difícil explicar isso para o artista, porque o artista fala assim, mas como é que uma floricultura, agora no Dia dos Namorados, pode pagar R$1.500 numa cidade e 20 mil na outra? E aí eu explico, em Campinas uma floricultura tem volume de dinheiro circulante que pode pagar 20. Ah, mas não é mais fácil para fazer o preço médio de 10 para todo mundo? Não. Eu excluiria hoje 70% dos municípios brasileiros. Olá. Então, o negócio que consegue essa lógica de precificar pelo tamanho dos dinheiro que circula, consegue exponenciar. Tá? Eu tô nessa luta agora em todos os meus negócios, de tentar aplicar essa lógica. Eu fiquei encantada com isso. É a única chance de você escalar, porque senão você sempre vai ser nichado. É verdade. Exato. Por mais que não tem demérito. De repente você não. Claro que não. Vai do propósito agora, da pessoa. Quer escalar, quer democratizar, você tem que pensar tamanho de negócio diferente, precificação diferente. Aí você fala assim, mas é o mesmo produto. É o mesmo produto, mas tem tamanhos diferentes de pessoas. Exato, porque eu fiquei pensando nisso, porque o nosso modelo de educação vem do movimento que o Thiago criou há mais de 10 anos, do orgulho de ser vendedor. Sim. E eu não quero que tenha orgulho de ser vendedor só quem tem um faturamento acima de tanto que consegue viabilizar a educação. Eu quero que todo mundo sejam vendedores bons, porque isso a gente move o PIB do Brasil. Porque se você pega que todas as lojas tenham vendedores melhores,
que se a gente promove a educação para todos os vendedores, eles são melhores, eles vendem mais, eles movimentam a economia como toda. É o nosso grande propósito. Mas hoje, no modelo que a gente está, a gente tem uma régua que a gente sabe que não é toda... Ou se não acontece o que é muito comum do brasileiro, comprar um acesso e compartilha esse único acesso com todo mundo. Eu prefiro que ele pague menos e ele compre todos os acessos, cada um tem a sua performance, seu tempo, sua gestão. Inclusive, para ele é bom, né? Porque ele vai vendo quem faz e quem não faz. Vale colocar energia nisso. Muito porque a hora que vocês acharem essa fórmula, você vai perceber como é mágico. E você está olhando para os seus outros negócios com essa mesma linha de pensamento? Não, por exemplo, a Pulse é muito enterprise, né? Aí já anunciantes acima de 30 milhões anos, então não tem como fazer isso. O que eu estou fazendo, eu estou olhando agora para o ecossistema desse meu cliente, eu resolvi uma dor dele com essa nossa tese de conteúdo. Aí eu já percebi que esse mesmo empreendedor, ele tem outras dores na comunicação. CRM é uma delas. Aí eu convidei a Salesforce, cara, para fazer o primeiro projeto no mundo da Salesforce de um CRM acessível de primeiro preço para esse empreendedor. Que a gente vai construir através do Acelera aí. Você imagina que eu estou quase fechando essa conta. Vou falar em primeira mão aqui. Caraca, velho. O cara ter um Salesforce na retaguarda dele, de relacionamento com o cliente dele por R$ 49,59 por mês. Nossa. Você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar o Cão Raymond e... A mesma tese de compartilhar, a mesma tese. E aí eu vou fazer a mesma lógica. Se é um negócio que tem lá até 10 funcionários, X de faturamento, você vai pagar R$ 29,90 por mês. Se ficou um pouquinho maior, você paga um pouquinho mais, paga 49. Cresceu um pouquinho, paga 79. Então, com o CRM, isso eu estou conseguindo fazer. A gente lança agora em setembro esse produto. Vamos pôr isso no plano. Bom, vamos lá. Gente do céu. Que legal, que legal. Bom, e aí a gente avançando. Então, você veio de uma carreira de executivo, abriu a empresa. Agência. Eu sei, eu adorei a sua frase da agência. Uma fábrica de trazer cliente, uma fábrica de moer dinheiro da primeira etapa de empreender, né? E fora. E agora a gente está aí contando um monte de case de sucesso. Se um amigo seu está nessa situação aí, no auge da carreira executiva, com cases e mais cases de sucesso, e está pensando em empreender, o que você aconselharia? Fazer isso imediatamente. Por quê e como? Porque, assim, primeiro, empreender, você deixa um legado. Nenhum desrespeito a quem trabalha como executivo. Acho que você tem que ter uma carreira sólida. Você tem que ter sucesso, você tem que aprender. Presta atenção, ele não está falando, larga tudo que você faz, você tem que construir repertório. Repertório. Acho que falta muito repertório. Hoje as pessoas decidem ser empreendedoras sem repertório. Então, tem que estudar, tem que aprender, tem que sentar na sala de aula. Fundamentos, né? Tem que ter repertório, tem que ter fundamento. Quando você se sente apto a isso, eu acho que tem obrigação, não pode se acomodar. Para transformar o Brasil, você tem que empreender, você tem que dar o próximo passo. E o que... E aí eu vou te perguntar, porque, pô, você estava no auge do negócio, né? É desafiador, né? Quando tá muito bom, você fala, cara, deixa eu ir para um negócio que é... All-in. É all-in. Porque não é assim, parece... Não, tudo para completamente diferente. É completamente diferente, é outro negócio. E a gente tem alguns casos, né, de pessoas que estão com sucesso na sua área, já estão há muito tempo, e aí começam a olhar isso, mas assim, claramente me parece que faltam alguns fundamentos para responder. O que você falaria, qual seria, para esse seu amigo, né, o que você falaria para ele? Falou, cara, beleza, você está no sucesso da sua área, sei lá, o cara é diretor de um banco, sei lá, do banco X. Aí, esse cara está pensando nisso. O que você fala, cara, faz o seguinte, dá uma olhadinha nisso, antes de, né? O que você acha que tem que olhar antes de fazer uma transição dessa? Alguém que já está indo bem, né? Igual dois fatores. Primeiro, você não pode apostar numa ideia, você tem que apostar na sua potência. Eu vejo muita gente, o cara é executivo da área financeira, teve uma ideia agora de que está vendendo muita roupa de wellness, vou montar um negócio de moda. Caralho, bicho, é tua potência falar de moda. Nunca mexeu. Então, assim, hoje eu faço N negócio, mas eu aprendi a como empreender na minha potência. Qual é a tua potência? Primeira transição, então, onde é a sua potência? Onde é a sua potência? Mas já tem muita gente na potência. Tem espaço. Tem espaço. Gente com muita potência relativamente boa, você é genial. Você vai entregar mais, você vai... Então, assim, vai na tua potência que a chance de erro é baixa. Então, acho que a primeira dica, eu vejo muita gente que tem capacidade apostando em negócios que ela vai ter que adquirir experiência e aí dá errado. Até fazer a curva, né? Então, o número 1 vai na sua potência. 2, esse eu levei um tempo para aprender. Escolha sócios. Não dá para fazer nada sozinho. Escolha o sócio certo, complementar ao que você faz. Então, além dos filtros lá de idoneidade, de caráter, que todos têm que buscar isso no seu sócio, hoje todos os meus negócios dão muito certos porque eu escolho sócios que são absurdamente complementares ao que eu sei fazer muito bem. E empreender é um exercício
de resiliência. E você só consegue exercer o exercício de resiliência quando você tem sócio certo do teu lado. Porque vai ter a hora que você tá quase desistindo, quem te puxa é seu sócio. Puf, vem cá, não desiste não, cara. E você consegue isso com sócio. A minha sócia... É isso. Tem hora... toma... É isso. Fecha essa porra aqui, cara. Eu falo de... Vou fechar essa merda aqui, cara. Amanhã esse outro negócio vai me dar mais dinheiro. É isso. Não dá. Eu vejo muito complementar. cara indo sozinho. Não, é muito muito difícil. Muito difícil. Mas escolha muito bem. Escolha muito bem. Alinhe muito bem. E não né? pode ser amigo. Eu tenho Boa. um dos meus melhores amigos, a gente tá junto há 30 anos na jornada. Vai. Não é sobre isso, é sobre complementariedade. Isso é o que a minha vida me ensinou. Todos os negócios meus, e aí é dado, né? Eu gosto de dado. Todos os negócios meus que deram muito certo teve essa premissa. Eu entrei no lugar de potência e entrei com sócio complementar. Poucos que não deram certo, eu passei por cima disso. Não era meu lugar de potência e escolhi o sócio que não era complementar. Animal. E aí eu vou colocar um salzinho nisso, que é faça um excelente acordo de sócios. Gaste dinheiro, gaste tempo, converse sobre coisas muito duras nesse momento que é o tesão de criar. Na largada, que em geral só é sobre coisas boas, né? Porque nós vamos fazer, porque... Né, tá... Nesse momento que tá todo mundo feliz, converse sobre coisas tristes, converse sobre coisas duras e faça Eu aprendi com o meu advogado, Hallenbeck, a fazer uma coisa, cara. Toda a sociedade eu começo assim. Sabe como? Depois que a gente fechou os parâmetros e tudo, agora vamos desfazer o negócio? Nossa, boa. Que exercício. Vá tomar banho. Cara, essa reunião dura 4, 5 horas. Vá tomar banho. Como a gente desfaria o negócio hoje? Nossa, olha aqui. Se você consegue terminar essa reunião bem, vai dar tudo certo. Caralho. Pega esse corte, só põe ele, aí o resto você paga pra escutar o resto. É sério. Cara, vá tomar banho. Que exercício foda, animal, velho. É muito. É inspirador. Que ali você vai começar a antecipar, é declarar o futuro. Então tá bom. E aí você também já vai começar a pensar o seguinte: o que você discute nessa reunião depois acaba acontecendo e vocês estão preparados para lidar com o problema. Já falamos sobre isso, né? Já tratamos isso. Já sabemos como vamos lidar com isso. Cara, que animal esse exercício, velho. Não, eu tenho uma reunião semana sobre isso, cara. Por isso que experimenta. Experimenta, depois você me liga. Um kimono certinho, assim, ó, justo. Cara, que animal esse exercício, cara. É um exercício que te dá uma maturidade na relação do consórcio absurdo. Absurdo. Porque quando a gente fala de sociedade, que parte... Porque assim, óbvio, vai ter problema quase todo dia. Né? Quem tá crescendo, né, a arte de gerenciar... Eu gosto de uma frase que o Lázaro falou, né? É a arte de aprender a dormir no barulho, né? E é mais ou menos isso. Só que os acordos no início, né? Quer dizer, do jogo, você não pode pegar a bola com a mão. Aqui você cobra com o pé, né? Isso, a conversa, cara, lembra, não pode pegar com a mão. Agora, quando não foi falado isso antes, eu falei, cara, mas pera um pouquinho, mas você não falou aquilo que era uma coisa que é do dia a dia. Vira um problema imenso. Que é óbvio, mas eu vou te antecipar um negócio aqui, eu tô me sentindo à vontade. Posso? Pelo amor de Deus, não, aqui eu já tô... Nesse exercício, tem o que você escreve no contrato, que é o que está previsto no contrato, mas nesse exercício de desfazer, você também tem a leitura da intenção. Que essa sua dica, o contrato ele vem depois, assim, é um passo 2. Vamos desfazer. Esse exercício... Na hora de desfazer, essa cláusula que a gente previu aqui de distrato, legal, isso aqui. Como que a gente faria agora, se a gente decidisse fazer esse negócio agora? Tem uma intenção por trás disso. Não, se você morrer, pô, só tá vivo pra morrer. Qual é a intenção atrás disso? Você vai decidir se você quer ser sócio desse cara. Ali diz sobre valores, muito. Como ele... Muito além das palavras do contrato. Muito além. Como ele age na situação difícil, né? Porque aí, legal, tá aí, mas como faria isso? E não é que tem sacanagem, não. É o seguinte, é a intenção. Qual que é a intenção que tá por trás? E é normal, cada um pensa de um jeito. Só que, tem situações... Todo contrato tem, que você, quando você entende a intenção, você fala assim, puta, será que eu quero? Acho que a primeira pergunta, né, será que eu quero? Se uma intenção que foi falada não bateu, não ficou confortável em você, acho que a primeira pergunta que você faz, tá, cara, será que eu Porque quero? No contrato é fácil acomodar claro, ele, entendeu? Mas a intenção a partir desse contrato, num momento de extrato, ou num momento que tô querendo sair do negócio, essas perguntas tem que fazer, cara, tá bom, e se daqui a 1 ano eu quero te vender a minha parte, como é que você vai lidar com isso? Muito boa, cara. Muito boa. Não, isso aqui já... Beleza, depois eu faço um pix pra você. R$10. Eu quero fazer... Me dá o teu curso, eu vou lá. Dá, mas na hora. Pronto, eu já vou te passar as datas, você já vai comigo. Vai ser uma honra, cara.
Bora. Bom, falando em criatividade, vamos falar desse livro, Puta, né? E aí, a próxima pergunta de criatividade. Boa. Fala, Vou mostrar fala. aqui, cara. Ó, já Pra cá, começa esse daqui, sendo criativo. esse aqui na JB, é aqui que eu mostro? É, né? Esse aqui? É isso? É. Pra cá, né? Já faz um disclaimer do livro aí, aproveita. Cara, primeiro que a hora que ele Olha. entregou aqui, saiu do forninho, né? Saiu Pegar do a frase forninho, pronta. Tá quente. Tá quente. Mas ó, primeiro que a capa, já, obviamente, tem que ser... O lançamento no oficial mínimo, só no final do mês que vem. Eu tô fazendo lá, só internamente primeira agora. mão. Teria que ser criativo, óbvio, né? Não daria pra ser igual. Mas é impressionante, e o conteúdo, obviamente, é animal, mas dentro, a qualidade disso aqui. Olha aqui, mostra aqui As imagens. olha isso daqui. Sensacional. Olha essa parte, olha isso daqui, coisa maravilhosa. Cara, a hora que eu abri, eu nem li, eu falei, cara, que coisa mais linda, tal. Aí, óbvio, né, tudo que sei lá, disruptivo ou diferente, eu falei, cara, isso que não é normal num livro. Como você fez? Foi a primeira pergunta. E óbvio que tinha que ser uma maneira diferente do padrão, né, cara? Me conta um pouquinho primeiro o que é esse livro aqui, o que ele traz, o que ele ensina, enfim, o objetivo dele. E como é que você fez um livro tão bonito e diferente? E tem uma sacada genial que ele vai contar aqui do livro, que eu já tinha visto isso em partes, mas nesse modelo que ele vai contar agora eu nunca tinha visto. Conta aí. Não, o que é esse livro? Eu, em 2000, na pandemia, quando eu quase morri, eu fiquei 14 dias na UTI, 75% do pulmão comprometido. Com Covid. Nossa. Quando, graças a Deus, a doutora Cristiane não deixou eu ser entubado, porque entubar as pessoas era o erro. Porque se desligava o corpo parava de lutar. E ela chegou um dia pra mim e falou, Alan, se a UTI do Einstein que quer te entubar, eu não vou deixar. Você topa, você vai sofrer, vai ser difícil. Eu falei, só isso que eu sofrer, eu sei, mas a gente é vendedor. Beleza, Sofrer, eu aguento. É como se estivesse fazendo reunião com sócio. E vamos embora. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Só que foi a primeira vez na vida, cara, que eu tive que ficar 2 meses em casa. Nunca tinha acontecido na minha meu Deus. vida. Eu nunca fiquei 2 meses sem fazer porra, não. E eu falei, vou começar a fazer o livro, comecei a gravar. Gravei, cara. Eu tenho um livro que eu não posso editar agora, que é Minha História no Varejo. São histórias de bastidores, de tudo que eu já passei na vida. Esse é só autobiografia lá quando eu me aposentar. Se tiver pra partir pra agora, vocês vão ficar aí, vocês que se viram com essas histórias. E tinha um que eu queria contar como eu tenho uma metodologia de trabalho que sempre me acompanhou na minha carreira inteira. Só que eu gravei tudo isso, comecei a transcrever, deixei ele pronto, só que eu queria que ele fosse aplicável. E não era aplicável. Por quê? Porque era muito fácil eu escrever uma metodologia, sendo que eu tenho uma agência nas minhas costas. Tem departamento de planejamento estratégico, departamento de sites, criação, mídia. Falava, cara, não adianta eu colocar uma metodologia à disposição se o cara não tem como executar ela. E aí eu guardei esse livro, ele ficou guardado. De um ano para cá, a inteligência artificial exponenciou. E ao mesmo tempo que ela é a maior chance de geração de prosperidade para a nossa humanidade, ela é um fator que eu considero um risco, que é deixar todo mundo igual. Não sei se você sabe desse dado, 60% do que a gente está lendo na internet hoje já não é mais humano. Não sabia disso. 60% do conteúdo. A internet que a gente conheceu morreu o ano passado. Morreu. Que era 100% humana. Que todo o conteúdo que você consumia era feito por humanos. 60% do que a gente vê hoje é feito por IA. Existem chips. Os chips estão queimando, sabe por quê? É bot conversando com bot infinitamente. Um loop infinito de bot. Imagina que aí não tem... Exatamente, loop infinito. Então, existe esse deserto, que eu falo que é a escolha do caminho do deserto, da inteligência, e isso acho que vai durar ainda uns 3, 4 anos. Tem gente prevendo que o ano que vem, 95% de tudo que a gente consumir de informação na internet é feito por IA. Olha o perigo. E tem o lado da prosperidade, que é o que eu resolvi abraçar, por isso que eu chamo de criatividade exponencial, que é, se você não perder o lado humano, não perder a escuta ativa, transformar em metodologia e usar a inteligência, as ferramentas disponíveis de inteligência artificial para amplificar a tua capacidade de criar, aí você vai escolher o caminho da prosperidade, o caminho útil da tecnologia. Esses caminhos eles vão andar em paralelo por um tempo, acho que lá na frente vai sobreviver esse. O profissional que tomar essa atitude agora vai crescer demais, tanto na pessoa física como nos negócios. E aí obviamente, eu adaptei um pouco, mas eu fiz um livro, cara, 100% prático. Conta toda a minha história. São 10 frameworks com todos os prompts
muito fácil de aplicar. Eu escrevo os prompts aqui, eu dou as ferramentas que você precisa usar. Caramba, é um manual. Para você criar de forma muito mais rápida. Com outro dado, tá? A Adobe fez uma pesquisa mundial e apenas 25% das pessoas se consideram criativas. Isso é um absurdo. Não existe o gênio da criatividade. Todos nós somos criativos. O que falta, às vezes, é você ter uma metodologia de como criar mais. E era isso que eu ia perguntar, né? É isso que eu fiz aqui, cara. Eu dei a metodologia para você criar mais. Com manual, quer dizer, com prompt para fazer. E só um detalhe antes de fazer as outras perguntas, tem aquela sacada lá que você fez do... Eu vou falar agora, porque o que é isso? O framework, ele é... Quer pagar quanto? Eu mostro o framework que eu criei, quer pagar quanto. E como que eu coloquei ele em prática, porque não é só criar. Você tem que executar. E a execução é muito mais difícil do que a criação. Sem a menor Então, meus dúvida. frameworks são como que você gera o insight, como que você conecta se isso está no modelo mental do teu cliente. Então, tem o insight, está no modelo, valido se está no modelo mental, começo a produzir da forma nisso e preciso transformar isso em conversão. Se eu não fizer esse processo todo, a ideia vale 1 centavo, né? Eu falo. Uma ideia boa vale 1 centavo. Ela só vale alguma coisa pura. quando você executa. Então, o framework é sobre isso. Mas a tecnologia que você vai colocar nele está mudando muito rápido, muda sempre. E aí eu fiz uma loucura, o primeiro livro na história que todo dia vai ser atualizado para quem participar da comunidade. Eu tenho 2 pessoas de engenharia de prompt que estão todo dia, a obrigação delas é ver o que está acontecendo no mundo da IA, referenciar dentro da comunidade. Ó, usa essa ferramenta com esse prompt no framework e tal, que você vai ter um insight para o teu negócio. Cara, que animal. É uma loucura, tá? Já peguei outra ideia aqui. Eu peguei outra ideia aqui, cara. E é isso. Que aula. Eu quis trazer um legado mesmo. É um investimento, você sabe quanto que é. Sim, um negócio desse. Não tem racional de valor. Não, se tivesse, eu não faria. Separar, você não... Mas é um momento da minha carreira que eu queria deixar esse legado mesmo para todo mundo. E essa parte da criatividade, só para fazer um parênteses aqui, né? Todos nós temos, mas como é difícil, né? A gente parece que vai perdendo. Essa é a pergunta, né? Ele falou, você trouxe um pouco sobre isso, né? Mas é nesse sentido, né? Tô correndo, tem 1 milhão de entregas e reunião e resultado para entregar e fechar a conta do faturamento, da liquidez e de tudo. Como se manter criativo, além de usar seu livro, seu framework, mas como estimular isso o tempo todo? É muito bom que você falou, porque eu começo o livro desse ponto, que eu chamo de caos criativo. A gente vive num caos tão grande que a gente não consegue vencer essa barreira. Isso. Então, lidar com o caos criativo é o primeiro passo. E é o primeiro framework que eu explico. Já começa, porque acho que é a principal barreira. Né? Tem que começar a derrubar ela. E eu dou umas porradas, tá, Constantino? Eu tenho, todo capítulo eu abro com uma frase, eu começo aqui. Eu gosto de falar dessa primeira, que são as imagens, tá? Se tiver o tempinho, eu conto como é que eu fiz essas imagens também. Tá, é óbvio, mas é óbvio. Essa frase eu gosto muito. Falar vende, ouvir escala. Nossa, sensacional. Mostra ali a imagem, mostra aqui na câmera. Falar vende, ouvir escala. Deixa eu botar aqui de novo, tirar uma foto aqui, já aproveitado. Porque é isso que eu ensino. Nós que somos vendedores, a gente consegue, através da palavra, fazer uma venda. Sim, a gente consegue. Como é que a gente cria um método para vender muito? Escutando. Cara. E aí aqui eu falo muito disso. Essas imagens, quando eu não sou diretor de arte, né? Eu sou redator. Minha formação na publicidade. Eu nunca fui bom de arte. E eu tenho muitos amigos que são gênios. E eu estava sempre querendo escolher um deles para fazer. Todas as imagens que você vai ver nesse livro são feitas com os frameworks dos prompts. Eu cheguei numa hora e falei assim, cara, se o livro é bom, ele tem que ser autossustentável. Então eu vou gerar as imagens. É a própria coisa que eu estou ensinando. E aí eu fui gravando, cara. Os primeiros prompts que eu fiz na minha cabeça eram imagens horríveis. A mesma ferramenta, chama Leonardo AI. Eram muito ruins. Aí eu fui indo. Falei, cara, se o livro é bom... Aí eu fui usando o framework, fui aplicando. Ele foi dando insights. Você quer fazer... que a tese minha era fazer uma imagem que use a tecnologia, mas não esqueça do lado humano. E aí o framework foi me dando insight. Se tu vai usar o lado humano, você tem que usar massa, você tem que usar tinta. Mas você tem que usar tecnologia, você tem que fazer isso. Né? Gerou um prompt desse tamanho. Todas essas imagens foram geradas por IA, mas de um prompt feito pelo livro. Colocando em prática. Prática já mostrando, né? Tangibilizando, que né? Para mostrar porque aqui. Essa parte da criatividade e é duro, porque a criatividade obviamente sempre movimentou o mundo e tal. Mas o que acontece principalmente com as ferramentas hoje? Você vê uma dificuldade na área que, né, teoricamente é o coração da criatividade, que é o marketing,
é absurdamente limitada. Né? É impressionante, porque assim, você tem um monte de ferramenta que poderia potencializar e parece que é aquilo que você comentou, tá tudo igual. Mas você delega a criação para a máquina, você não pode. A máquina é um braço, ela te amplifica. Porque tá tudo... Quem entendeu esse jogo, que a IA te amplifica, tá ganhando o jogo. Quem delega para IA, desculpa a palavra, quem é preguiçoso, delega para IA, tá ficando todo mundo igual. Cara. Tem 300 caras fazendo o mesmo prompt agora e tá tendo o mesmo resultado. E que dificuldade de criar, e assim, é impressionante que dá muito trabalho. Mas, então é isso, mas acho que é isso. Acho que é isso. É trabalho, você arrisca muito mais, porque outras pessoas não estão fazendo, né? Vou te fazer uma comparação boa aqui que fala sobre isso, né? Eu falo, a publicidade sempre viveu atrás do cálice sagrado da publicidade, são as big ideas, as super ideias. Fantástico, mas elas são raras. O maior publicitário, que eu considero o papa da publicidade, o Washington Oliveto, infelizmente não está mais com a gente, teve 5, 6 big ideas na carreira dele. Aí outro dia eu estava numa discussão com um publicitário e falou, Alan, como é que você fala que a criatividade exponencial? Né? Falei, cara, a nossa indústria é muito arrogante. Porque a gente fica achando que a big idea resolve, mas não é a big idea que resolve. É a consistência de várias ações criativas que geram um resultado. Eu falei, vamos lá, vamos pro futebol então. Pelé só existiu um, meu irmão. É isso aí. O maior jogador de atualidade hoje, que eu considero de performance, ele tem disciplina, ele tem método, que é o Cristiano Ronaldo. É isso aí. Porque esse cara aí é um... Ele não tem nem de perto o talento do Pelé. Não. Mas olha quão perto ele chegou, né, em número de gols, em número de títulos, em performance. Está jogando em altíssimo nível com 40 anos de idade. Mas por quê? Porque ele transformou em metodologia, em processo. E é sobre isso. A criatividade também é possível você transformar em metodologia em processo. Era essa a pergunta que eu ia fazer. É dá isso. pra, ele é treinável, a criatividade? Você consegue desenvolver, assim como venda, né? Eu falo um pouco disso no livro e eu acredito muito numa coisa, Côncio. A criatividade, ela tem origem no seu repertório. Então não existe, eu não conheço ninguém que seja criativo que não tenha repertório de vida. Não é só, fiz faculdade. Eu conheço caras criativos gigantes, empreendedores, você também conhece, que nunca tiveram a chance de fazer faculdade e são gênios no que fazem. Mas o que é ponto comum em todos? Tem um repertório de vida muito foda. Viveu. Então, assim... Porque ele vai buscando... Eu estimulo isso aqui. Não adianta, Okay. cara. Não adianta. Se você não tem repertório, você não consegue sair do comum. Talvez seja uma das... E estudar muito, voltar para a sala de aula. Quando eu fiz o Acelera aí, eu tinha uma vida consolidada, cara. Eu tava estava entre os 10 principais do meu segmento de atender clientes grandes com a minha agência. Quando eu fiz o Acelera aí, eu tive que voltar para a sala de aula. Voltei para a sala de aula. A gente falou a gente entrevistou aqui o Álvaro Chocai, né, da Link, né? Cara fantástico. Incrível. Pessoa incrível, um gênio no negócio. E a Flávia acabou fazendo um questionamento muito legal sobre a questão dessas formações, né? Porque hoje você faz formação de qualquer coisa, é ultra nichada, as pessoas acreditam que realmente podem tocar uma operação inteira com aquilo que ele aprendeu no curso. E a gente começou a olhar um pouco para trás com relação ao que é a faculdade. Claro que ele está muito distante, ainda a maior parte das faculdades, né? Tem algumas específicas que não, mas a maior parte distante do que é a realidade hoje. Só que dentro da educação formal existe, que é o que você acabou de falar aqui, a gente vem mostrando, inclusive acho que é a base disso, né, de exponenciar a criatividade, que são os fundamentos. É isso. Né? E vivenciar os fundamentos. Porque numa faculdade, né, Flávio, você falou lá que foi genial, que você tem 5 provas na mesma semana. Então, quer dizer, você vivencia ter que pensar em várias caixas naquela semana, vivencia pressão, vivencia... Esses fundamentos que já não estão tendo mais, né, nesses cursos. Né? Mas é premissa, cara. E era isso, eu ia te perguntar sobre a formação de um profissional de marketing hoje. O que você Ótima considera pergunta. essencial? É faculdade de marketing? É um curso rápido? A primeira coisa para um profissional de marketing hoje é não fazer faculdade de marketing. Fazer qual? E aí é fazer faculdade ou tem que não fazer? Mas um profissional de marketing do futuro, ele tem que entender de economia, ele tem que entender de administração. Repertório. Ele tem que ter repertório absurdo. Depois ele faz um MBA em marketing. Porque é certeza, vou falar um negócio, eu falo isso, eu já apanhei de professores por isso, mas eu tenho dado para dar. Meus 2 melhores amigos, um é engenheiro, quando ele se formou, ele usa os fundamentos que ele aprendeu de engenharia até hoje.
Outro amigo meu, cardiologista, cirurgião, os fundamentos que ele aprendeu na faculdade, ele usa até hoje. Nada do que eu aprendi na minha faculdade de comunicação eu uso hoje. Eu também fiz. Nada, nada. E provavelmente, é chato falar isso, mas provavelmente quem está fazendo publicidade, comunicação hoje, não vai usar daqui a 5 anos, porque é um dos segmentos da economia que mais vai sofrer transformação com a tecnologia. O que me fez falta, por exemplo, quando eu abri minha primeira agência? Eu não tinha fundamentos de economia, não tinha fundamentos de administração. Eu tive que fazer um MBA em economia, tive que fazer um MBA em gestão. E o que isso muda na prática, no dia a dia, de uma pessoa que está trabalhando com marketing? Se ele ficar especializado, ele vai ficar ultra nichado se ele só fizer isso. E em compensação, se ele tiver uma visão mais ampla, a capacidade dele de construir marketing de verdade é outra. E eu tenho uma segunda tese que é muito dura. Algumas empresas já estão fazendo isso. Não sei se vocês repararam nesse movimento. Empresas que estão acabando com a cadeira de CMO. Sim. Por quê? Que tem CMO, desculpa. Por que tem CEOs tomando essa decisão? Porque não existe marca no futuro que a empresa não seja de marketing. Todos os departamentos têm que ser marketing. Os caras estão trocando e estão botando um CRO ali porque não existe, cara. ele usa Toda a área. O financeiro tem que pensar marketing. Isso. Operações tem que pensar marketing. Isso ontem no nosso negócio. Então, assim, o profissional de marketing ele tem que se ligar uma sirene agora e entender que ele tem que ter fundamentos do que é base do que a gente fala, que é economia, gestão, administração, matemática. O marketing do futuro é matemática pura. Se você não souber interpretar um dado, né, você não tem como operar. E tem gente de marketing achando que está na pontinha do iceberg aqui de fazer um layout bonito. Esse cara está fora do mercado. Visto que Essa última parte aí dos dados, né? Um cara de marketing é um leitor de dados. Leitor não, um interpretador de dados. Era isso que eu ia falar. As pessoas que estão performando melhor, né, na nossa equipe, Engenheiro. que a gente vê, são pessoas que conseguem... Pensamento cartesiano. Eu vejo 2 elementos extremamente importantes para o marketing do que a gente está vivenciando na prática. Um é a leitura de dados. Então, a pessoa vem com uma excelente leitura de dados, ela pode vir de qualquer área, mas ela consegue cruzar, ter insight, olhar, mas isso está gerando isso por conta daquilo, e ela transforma a estratégia com isso. E segundo, a leitura do cliente. Entender o pensamento do cliente. Porque o que a gente pagou o preço e foi aprendendo ao longo do tempo? Que a gente traz alguém de marketing muito bom que performou brilhantemente numa empresa, de um outro segmento ou até segmento parecido com o nosso, mas não exatamente o mesmo perfil do nosso cliente. Ela quer fazer um copy-paste, um copia e cola das estratégias que ela usou lá aqui, e ela dedica um tempão construindo a estratégia e não dedica 1 hora para falar com o nosso cliente, para ligar para ele, para conhecer, para conversar. Então, se a pessoa não tem essa essência do cliente, aquela estratégia lá não vai funcionar. E agora, o que eu estou fazendo? A gente está fazendo muito... estamos numa transição de equipe, algumas pessoas saíram e eu tive que entrar na operação pura, né? Hoje eu sou responsável pela área de comunidade. Estamos responsáveis pela área de pessoas e educação. E aí, no fim das contas, eu tô lá até 1h no suporte. Literalmente. Eu tô lá, eu acesso o aplicativo e eu fico falando com a pessoa. Eu tenho um codinome, não vou falar. Vou saber quem é o atendente. Eu vou lá e converso com a pessoa. E eu não quero que ela saiba que tá falando comigo, justamente porque eu quero como que ela interage. E aí eu falo, tenho cada sacada de negócio ali que eu falo, olha o que o cliente está pensando, olha o que o cliente está falando. Então, a gente estava indo numa melhoria de produto nessa linha, baseado em algumas das estratégias que a gente teve ali no board. E, vamos aqui. Eu estou ouvindo o cliente falando, é isso, eu estou com dúvida nisso, não consigo aquilo. Eu falo, a gente apaga tudo aquilo, só oferece isso. A gente estava com 10 estratégias, só oferece isso que a gente vai performar melhor. E é isso. Você está em contato com o cliente, você clica, não tá tendo esse resultado, não tá tendo. E o cliente falou isso, o gancho tá aqui. É o modelo mental que a gente falou. É isso. Você conseguir extrair, você ter a leitura do que acontece no universo, do seu ecossistema, mas não abdicar de olhar para o modelo mental do teu cliente. Quando você tem as duas coisas muito sólidas, é invencível. E esse modelo muda? Eu acho que não. O que muda, e é a revolução que a gente está vivendo hoje, levava-se um ciclo de 6 a 10 anos para o modelo mental das pessoas ter uma transformação grande. Tá? Isso é histórico na humanidade.
estava acelerando esse processo com a transformação digital, veio a pandemia. A pandemia resetou o mundo, né? Os dados estão chegando ainda, tá, sobre isso. A minha tradução do que eu já li, esse modelo mental vai mudar completamente em 2 anos no máximo, o que levava 6 a 10 anos. Está encurtando os que isso na prática significa, meu amigo? A cada 2 anos o jogo começa de novo. Uau! Então não adianta, se minha marca está bem posicionada aqui, se eu não tiver capacidade de fazer essa nova leitura e me posicionar rápido, eu vou lá para baixo. E aí a E você já está sentindo, Sim. tenho certeza, vocês Meu pai com amado. muita gente. O cara que era sucesso há 2 anos, hoje está numa ladeira abaixo. Por quê? Porque ele modelo mental mudou muito rápido, levava mais tempo. Nós ainda não, empresários, a gente não está preparado para essa velocidade. A área de marketing não está preparada. Você embarriga o negócio. E a gente vê lá nos seus clubes, nós temos todo mês, né? Nós temos a imersão com os donos de tudo quanto é área. A gente faz um trabalho diagnóstico bem interessante antes, né, para saber perfil, para colocar lá dentro. E depois lá dentro passa 3 dias com a gente. Mesmo ele não tendo essa consciência, né, esse dado que você passou aí, porque né, obviamente você é mais profundo, mas ele está sentindo isso. E aí ele não sabe, ele sabe, eu levei um soco de alguém. Quem que foi? É isso. Ele está sentindo o soco, ele não está sabendo onde. Tem muita gente falando isso, não sei o que está acontecendo, porque dava certo ou não dá certo mais. E eu também vejo que as estratégias, né, até com a internet, a velocidade de tudo, elas estão mais acessíveis para muitas pessoas, né? Então, o que antes aquela empresa conseguia fazer e dava certo até você descobrir o que ela fazia, demorava. Agora, principalmente para infoproduto, tanto que eu falo para o Thiago, quando a gente começa eu falo, eu não quero mais esse modelo, né, uma workshop, vem para uma aula gratuita e tal, e aí vai... Né, de modelo de lançamento e tal, eu falo, o que é que dá para fazer diferente? Eu não aguento mais esse modelo de chamar a pessoa para aula gratuita, gente, enfim, né? E aí, por isso, né, porque que nem o meu modelo mental já passou. Já passou, né? E eu frustrei essa semana com um especialista que eu admiro muito, porque ia ter uma aula, ia ter uma coisa dele, eu sabia que eu estava indo para um lançamento pago, eu sabia que ele ia vender alguma coisa no final, eu sabia, e eu estava empolgado, porque eu falei, quero ver até o que ele vai vender, talvez eu compre. Eu assisti, eu falei, ele perdeu o brilho. É isso. Ele entrou não é que ele perdeu o brilho. O teu modelo mental mudou. Aí já não encanta mais. Exatamente. Aí agora você falando, eu falei, cara, não é que ele perdeu, é que eu já... Você tá em outra. Eu já quero o próximo, né? E nessa onda, a gente vem aí, né? Vamos fazer algumas divisões bem simplistas em termos de marketing. Quem tem a essência e os fundamentos do marketing, né, vai muito além disso. Mas a gente veio da mídia tradicional, não sei se esse é esse o nome, TV, rádio, outdoor. A gente passa, né, tá agora total no digital e tráfego pago, comunidade, os influenciadores. O que vem agora? Qual é os próximos 2 anos de modelo mental? Sabe, eu quero não vou te corrigir, tá? Mas eu vou te fazer um alerta. A gente tem que tomar muito cuidado de achar isso que a gente acha. Eu tava nisso. A gente era TV, a gente era off, agora eu sou digital. Cara, dependendo do público que você quer falar, olha que interessante. É outra história. Eu tenho vários clientes que o principal canal é carro de som. Quando a gente vai atender no interior. Teve um cliente carro que de som, botar um caminhão de dinheiro em fazer push com vídeo no celular. E ele insistiu, minha função é ser um alerta. Eu falei, cara, vai funcionar interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O resto do Brasil não vai funcionar. Mas você é resistente, você quer... Tá bom. Passou 60, o cara pôs dinheiro, cara. O cara pôs 6 milhões de reais de projeto grande. Taxa de abertura no São Paulo, excelente, 45%. Rio de Janeiro, 36%. Minas Gerais, 32%. Nordeste, 3%. Porra, por que aconteceu isso? Não sei o quê. Eu te avisei, meu irmão. Tem cidade do Nordeste que não tem 3G instalado ainda, cara. Tem cidade do Nordeste que 99% das assinaturas são pré-pago. O cara não vai usar o pacote de dados dele para baixar o seu vídeo, cara. Esquece. São os 2 fundamentos do perfil de cliente e canal. É a primeira coisa, perfil de cliente e o canal que ele está. Eu só te faço esse alerta por isso. Excelente, porque, isso mesmo. O marketing mix, ele tem que estar conectado não com o que você consome. E esse é o maior dos erros. O cara de marketing, porque ele consome mais TikTok, ele quer entubar TikTok no plano e você vende para público acima de 35 anos. Você não vai converter venda
no TikTok se teu público tem mais de 26, 27. Não, ele converte muito abaixo disso, mas acima disso não converte. E aí o teu cara lá que tá planejando marketing, não, ele fica o dia inteiro no TikTok e fala, Ele é absurdo ali não que ter tá o TikTok. canal de sucesso, e não é. Eu vendi mídia durante bastante tempo. Eu apresentei programa de venda de, sabe, Shop Tour. Sim, Apresentei. foi sensacional. E eu vendia mídia em vários canais. E eu lembro que era muito... O cara ele queria colocar outdoor. Por quê? Porque era o caminho da casa dele pro trabalho. Aí ele se via lá. Mas tem alguma? Você coloca alguma coisa, você Quem pergunta... mais tá indo quem lá? entra na tua loja? É isso. Eu nunca perguntou, mas ele gostava de fazer, porque ele passava... Era pra ele. E via ele. Outro dia lá, essa coisa do CRM é um negócio que eu tô gostando muito de botar tempo e energia nisso. E a gente já tem mais de 200 mil leads na nossa base. E aí eu comecei a ver um dado lá que ninguém olhava do meu time. A taxa de abertura e aí no pacote da Salesforce eu tenho vários pushes diferentes. Posso me enviar WhatsApp, posso enviar e-mail, e tinha SMS. E eu via lá não sei, uma linhazinha fininha ali de conversão que ninguém dava atenção de SMS. Que a gente acha que não tem nada a ver, né? Aí eu falei, quero olhar essa linha, agora eu quero dar um zoom nessa linha aí. Pá. Aí fui perceber onde era a taxa de abertura de SMS alta. Norte e Nordeste do país. Aí eu falei, eu quero uma campanha só de SMS, só para os nossos leads no Norte e Nordeste. 6% de venda. No Norte e Nordeste vem de SMS. Rapaz, eu tenho um amigo meu. Que é um textinho vagabundo, entre aspas, que não um manda negócio imagem, você não manda nada. É. Mas ainda é cultural. Ninguém abre. Né? Ninguém, Abrir calma. lá o SMS. Eu tenho um amigo meu que E-mail tá- marketing tá crescendo E-mail de marketing, volta. de novo. A gente trouxe o Kiso aqui, e o Kiso trouxe um dado bem legal sobre 1.000 e-mails e 1.000 seguidores. O quanto cada um converte, né? 1.000 e-mails converte quase 5 vezes mais de dinheiro, faz 5, 80 e poucos dólares média, Não, e o outro esquece. 500 ROI e pouco, é absurdo. mais de 5, porque 80 e pouco para 500, mais de 5 vezes o e-mail. É claro, tem modelo, tem perfil, então PCI É e isso. canal. O canal tem que estar alinhado com o perfil do Rádio cliente. hoje, eu tenho Açaí, um dos grandes clientes nossos. Usa a rádio com uma efetividade para falar com o Açaí tem 55% da venda dele é pro transformador, né, que a gente chama. Que é o cara que vai lá, compra a salsicha, vai fazer hot dog, compra os produtos para levar pro seu restaurante local. Ele transforma os produtos do Açaí no negócio dele. A gente pega esse cara no rádio hoje. Campanha no rádio Brasil inteiro. Acho que a gente faz umas 3.000 e poucas rádios no Brasil. A maior falha das campanhas é se basear no nosso perfil, né? E não no perfil Então do eu cliente. faço esse alerta. Excelente, excelente. Ponto. Aí o alerta adicional que você me permitir de novo, sobre o modelo mental. A fragmentação de consumo de mídia. Esse é o maior desafio do profissional de comunicação hoje. É o maior desafio, porque fragmentou. É isso aí. Fragmentou. Não E tem mais fórmula mágica. Não, esse cara só usa isso, não. Aí, para você resolver a equação da fragmentação, só tem uma regra, que é entender absurdamente a jornada do teu cliente. Então, como que você resolve o problema da fragmentação? Entendendo claramente a jornada. Na jornada, você vai identificar qual o momento de atenção que você consegue capturar desse cliente, entendendo que o mundo está fragmentado. E Esse jogo tem pouca gente jogando bem. Exatamente. É muita tentativa e erro. Tentativa e erro. Exatamente. Não tem loteria. respostas. Tem muita gente mas tem na que loteria. testar, né? Tem que testar. E aí, o teste, e aí a resposta está nos testar dados. com evolução. Né? Só testar não Isso, resolve. não. Testar com aprendizado, testar com aprendizado, tentar com aprendizado. Aí você começa a chegar. Vou te falar eu tenho muita ferramenta, gosto de estudar. No Acelera aí, eu considero que eu estou a 60% da jornada, de entender a jornada do meu ICP ideal. E eu estou há 2 anos marretando nessa. E eu sei que eu tenho 40% para aprender ainda. A gente tá vivendo isso, né? A gente criou, né? Eu criei ali como Thiago Conce. A gente tem o Instagram nosso, aí tem 1 milhão de seguidores. O YouTube nosso está entre os 3 maiores do mundo de técnica de venda. A gente está passando 600. Eu acompanho ali. A gente eu tô há 14 anos no YouTube, toda semana fazendo lá. A gente está passando 600 mil inscritos no canal e tal. O TikTok nosso ainda tem que melhorar, mas passamos já de 500 mil. A gente tem uma base muito grande, né, de e-mails e tal. Quer dizer, então a gente tem um monte de canal poderoso. E como é difícil. E olha que a gente já tem os canais poderosos. Como é difícil essa fragmentação, cara. E de novo, você só consegue testar e evoluir, porque senão é dinheiro jogado fora de tempo, com dados, né? Com dados. A gente está vendo cada vez mais, né? A gente está implementando isso, né? A profissional nossa agora, um dos braços, uma das empresas nossas. Nunca mexeu com marketing, só que extremamente processual e de dados. Dados. Cara,
Não tem. As reuniões agora é tum, os movimentos dela. Eu falei, não precisa nem entender de marketing. Mas precisa entender. Porque os dados vão falar sobre o que está funcionando, não. É isso. A gente nunca teve... O consumidor no ambiente geral nunca deu tanta pista do que ele quer. É isso. E a gente nunca teve tão cego ao mesmo tempo. Cara, que frase boa. O cliente nunca deu tanta pista do que ele quer. É. E a gente nunca teve tão cego, porque a gente está dando atenção para lugares errados. A gente como negócio. Eu fico preocupado se o meu post deu curtida. Dane-se se deu curtida. É o que a gente fala o tempo todo para aqui. Dane-se se Eu deu falo, curtida. velho, eu quero lead ou venda. É. Mano, é só isso que eu quero. Mas a atenção nossa, porque eu falo que a gente está cego. O cara tá me dando indício do que ele quer e eu fico preocupado com um fator que ele não quer. Mas eu vou voltar. Olha, a gente ia ficar 11 horas aqui, cara. Vamos fazer um workshop junto, sei lá, pra você ver. Seria uma Cara, honra. porque, olha, eu vou falar pra você. Volta pro fundamento, cara. Topo, meio e fundo de funil. Isso. Cara, é o conteúdo de topo, o conteúdo de meio. Aí você fala, puta, beleza, cara, curtida, não sei o quê. Não, beleza, o que é o topo? Isso. Cara, topo é distribuição. Consideração. Né? Isso. Autoridade. Então, cara, qual é o conteúdo para quem quer entrar? Eu preciso fazer uma porta muito legal pro cara abrir. Beleza. Aí o meio, eu quero que ele ande para alguma coisa para depois ele considere para fazer um fechamento de fundo. Perfeito. Pô, então o que ele precisa daqui para considerar? Mas eu não sei, cara, e eu tô, assim, 312 milhões anos-luz da sua distância de criatividade, de negócio. Você vivenciou a parte. Mas a gente vai. O meu repertório é grande. Então, Óbvio. isso me ajuda. Aí o repertório, a gente joga na mesa e ele vai conectando umas coisas. Sim. Aí eu olho para ele e falo, cara, mas eu não tô olhando 24 horas para isso. E aí tem uma pessoa que tá fazendo um monte de curso, olhando 24 horas, ela não consegue olhar isso daqui. Eu falo, o que é, velho? E não é. A pessoa não é não pode falar burro agora, é déficit cognitivo, né? Que é o nome bonito para jumento, mas não pode falar. Então, assim, não é déficit cognitivo, que a pessoa não tem, você vê que ela é inteligente, mas, cara, como é que ele não consegue olhar? Aí ela faz o negócio. Posso ser polêmico um pouquinho? Agora, cara. Só um pouquinho sobre isso que você está falando. Como que as Big Techs que fornecem tráfego, que são excelentes, tá? Sou o grande parceiro deles. Como é que eles nos chamam? Cliente ou usuário? Usuário. Quem mais é tratado como usuário? Droga. Quem é viciado. Tem uma galera toda no marketing viciado no fundo do funil aqui. Esquecendo que não adianta fazer só o tráfego aqui embaixo do fundo se você não construir aqui em cima. E o vício do tráfego Esse monte de curso do cara do tráfego, ele fica de performance, ele quer. Só que, cara, é o vício. É literalmente viciados ninguém pega uma em maçã. não entender o andar de cima. É viciado, porque ele não tem limitação, ele é inteligente. E por que tá ficando tão caro? Porque todo mundo tá aqui. A atenção aqui tá ficando cada vez mais cara. Você não controla a jornada aqui em cima. É viciado, porque o vício vício. tira até da pessoa que é boa, até da pessoa que é inteligente, ela perde isso. Viciou. Faz muito, outra coisa faz muito sentido. O cara ficar viciado, ele parece que ele põe um negócio, ele não, e com a capacidade ele não E consegue aí o enxergar. viciado, você não se preocupa em cada vez pagar mais caro. É verdade. Ele vai dar um jeito, ele vai pegar, ele vai tirar de outro lugar pra botar. Não, meu lead era 27, agora tá 35, agora tá 45, agora tá 60, tudo bem. O efeito do vício tá ok. Só que chega uma hora que a conta não fecha. E aí, para finalizar e passar, cara, isso volta para que é do meu outro livro lá, que é um dos 4 fundamentos, que é o inconformismo, né? Porque se a pessoa olha tá subindo mesmo. Não tá subindo 35. Cara, pera um pouquinho, deixa eu olhar se isso aqui é normal. Né? Deixa eu dar um passo só para trás. Não, eles não têm um inconformismo de olhar que não tá performando, ele sabe que não tá, ele olha que não tá performando, e ele não tem um conformismo de buscar isso, cara. Pera um pouquinho, será que não fazer. Sai um pouquinho, faz um. Mas porque eu tenho essa tese do viciado. O viciado não percebe que o negócio faz mal. Nossa, é a melhor tese, não. Cara, eu vou usar isso na reunião agora. Sensacional. A gente tá viciado. Sensacional. Tem que tomar cuidado. Precisamos. Ai, que pena, meu Deus. Papo bom, papo Muito Já bom. sabia que isso aqui é um terceiro. Posso agradecer por um grande parceiro nosso que está em vários projetos, viabiliza isso aqui. A gente precisa agradecer quem acredita, né, no projeto, que é a EQI. A gente está aqui na EQI. A estrutura incrível, empresa fantástica. Parte deles aqui, o prédio deles que eles têm lá no Balneário, então aquilo é incrível que eles estão criando, uma empresa batendo 50 bilhões aí de custódia, um cara imenso.
com sangue de vendas, os caras vivem isso, uma das máquinas comerciais mais impressionantes, Alan. E um dia, se você eu já ouvi quiser... falar muito bem deles e gostaria de conhecer mais. Olha, eu consegui lá pro Sandro Magaldi trazer os alunos que ele tem lá para olhar o que é essa operação de revenue. Como que eles fazem marketing e vendas se falar tão bem, com tanto dado, com tanta velocidade e com tanta melhoria. Assim. E olha que eu conheço algumas operações boas, mas o que tem aqui é impressionante. Eles vivem vendas e o Juliano, que é o CEO e fundador, ele fala, né? Eu sou uma empresa de vendas e por acaso a gente tem produtos financeiros. Né? Se amanhã tiver que não vender, em 6 meses eu sou o maior vendedor de cosméticos do Brasil. Ele Perfeito. Fala. Mas porque ele criou a metodologia. Uma máquina. Então, assim, é um cara bacana. E, além da empresa, obviamente, eles fazem o que para mim é o mais importante, né? Cuidam do meu dinheiro, né? E entendem muito bem e me ajudam a criar o que eu falo para todo empreendedor, o vendedor. Falou, cara, tem um parceiro do seu lado que te ajude a criar a sua renda, a renda passiva, porque, obviamente, a gente sabe, né? A aposentadoria não vai existir para o negócio. Então, assim, criar e o empreendedor, o médio, pequeno e o vendedor, que são muito semelhantes, eles não sabem geralmente lidar com dinheiro. E eu também não sabia. Então, assim, eu tive a sorte de conhecer a IKEA alguns anos atrás e me ajudar, porque hoje boa parte da tranquilidade que eu tenho, dos nãos que eu consigo falar para muito projeto que é até bom, mas foge daquilo que a gente falou lá no começo. Do propósito. Né? Eu consigo falar muito porque a IKEA me ajudou a criar essas rendas passivas, me orientou, me educou, que eu não sabia, que eu acho que essa é a função máxima de uma empresa, de qualquer uma, né? Educar o cara. E isso, então, por isso que a gente escolheu ela. Né? Então, a gente pelo nosso acesso, a gente pode escolher os parceiros que a gente tem hoje, né? Quem vai patrocinar a gente, quem a gente quer ser embaixador. E a IKEA é uma delas. Então, agradecer. Fiquei impressionado com a estrutura aqui. É impressionante. E os caras não param de crescer, assim, contato de 200, 300 vendedores, tal. Tem modelos de enablement incrível aqui dentro. Então, é uma referência como negócio e, principalmente, eu sempre oriento, né? Se você está começando agora, comece a se preocupar com isso. Procure a IKEA, porque eles fazem esse trabalho muito legal da curadoria, entender o que você quer da sua vida e ajudar a criar a renda passiva para que você possa ter uma vida mais próspera. Então, IKEA, grande parceiro nosso, e a nossa escola, a nova escola, né, Flávia? Pois é, a nova escola de vendas, que a sociedade veio disso, eu também vim de carreira executiva e arrisquei o casamento, não arrisquei a carreira não, arrisquei o casamento. A gente, como sócio na nova escola, onde tem o nosso grande propósito é democratizar a educação em vendas com qualidade, justamente para que a gente possa ter melhores vendedores, trazer mais prosperidade. A gente transforma as vendas para transformar as vidas das pessoas. E então lá aqui tem o acesso para quem não tem muito, a gente, como é a nova escola de vendas, a gente, é a NEV, então os nossos ANEVers queridos, estamos com ANEV veteranos, pessoas que já completaram mais de um ano. Alunos na escola, tá bem então, legal. São muitos, onde a gente tem a metodologia do Thiago, que é muito conhecida por ser prática, sem ser rasa. Então, a gente traz esse conteúdo, uma comunidade, network, muita troca. Entre os próprios alunos, a gente fala, o vendedor é solitário, né? Porque está ali concorrendo na meta com o outro. As metas geralmente são individuais, os bônus também. Então, a gente leva para que eles façam essa troca, tenham com quem trocar em mentorias entre eles que estão ali na prática fazendo. Então, um faz um curso, outro faz outro, eles trocam, colocam ali um post. Essa semana eu coloquei uma dúvida de um aluno ali no feed, aí gerou uma discussão, foi todo muito mundo ajudando. Bacana. Conseguiu fazer algo que a gente jamais imaginava com o vendedor. Porque ele compartilhar. Uma tese que o vendedor é lobo solitário e não quer compartilhar. Tem vendedor incrível, tem uma vendedora de software, né, de tecnologia lá, que é muito boa. Ela, sei lá, no mês ela fez 20 mentorias. É muito legal. 20 mentorias para outros vendedores lá dentro de graça. Espetacular. Cara, sensacional. Imagina, porque você sabe, vender tecnologia é uma venda muito mais qualificada, que o vendedor. Uma jornada de decisão longa. Um cara muito bom desse, esse cara pode dar curso para qualquer pessoa no Brasil. Claro. E ela dá mentorias gratuitas para outros vendedores de vários segmentos para ajudar mesmo. A gente está conseguindo, né, passo a passo, criar esse conceito do vendedor apoiar o outro, que sempre foi individual, ele contra todo mundo, né? Até a própria remuneração. Então a gente está conseguindo a nova escola. Para quem está assistindo e ainda não conhece, a gente tem pacotes para empresas, enfim, né? Que a gente também acompanha, ajuda. É só clicar no site, no link que está aqui na legenda. Então já vamos fazer um negócio aqui no podcast. Bora? Opa, vou na hora. Qual é o negócio? A gente faz uma campanha com alguma celebridade nossa para a nova escola e você vai lá treinar os nossos vendedores. Fechado. Topa? Fechado.
Ô, fechado. louco, é aqui, ó. Assinado. Olha Eu aqui, quero- ó. Com certeza. Olha Então, aqui. já tá feito aqui, ó. Com O podcast tem que, certeza. tem que dar negócio aqui. Porra, Tem que dar cara. negócio. Vai ser uma honra você Nossa, treinar nosso time lá, nossa, colocar pelo amor. essa Muito energia, legal. essa metodologia de vocês Bora. pro nosso time. Claro, mano, na Bora. hora. Eu faço E a gente questão. empresta um pouquinho dessa nossa essência de comunicação pra ver se Maravilha! nessa tua... Vai, com certeza. Maravilha. Não, eu já vou, como eu vou subir, como a palestra do Thiago é muito cara, esse treinamento é Vamos. valor, vou incluir um negócio. Vamos discutir junto como que a gente vai ó. democratizar Ah, ainda no tamanho, mais no, o no nosso tamanho do modelo Thiago, eu vou de colocar negócio. Evaristo Costa, Rodrigo Faro, Marcelo Cerrado. Puta, animal. Colocar um monte de... Eu a gente faz essa escrevi aqui, pergunta. cara. Mas nem é Mas é isso. bom. Mas nem é isso que eu quero. O que eu quero nem é isso. Pode ser É qualquer você, um. eu quero é a Alan, estratégia. Eu quero quero Alan, você. quero Eu você. sei o que Ah, eu quero. boa. Eu quero, a gente vai Eu anotei aqui, discutir. Eu quero fazer um modelo de negócio para democratizar ainda mais a nova escola. Já é um preço muito baixo, você que está aí Ajudar, seguindo. É, muito, Mas eu é- quero comigo. deixar isso Conta comigo ainda que é mais meu acessível. propósito. Eu não quero Tá. deixar Não é de nem negócio, graça, é meu porque as propósito. pessoas não valorizam. E Não, de graça não, já não tem adianta, muito não adianta. conteúdo. Não Tem pode. YouTube, tem Instagram. Fala, assiste Porque muita conteúdo gente fala, grátis. a comunidade para vendedor tem que ser de graça. Eu falei, não é nem questão de ganho. Graças a Deus a gente tem né, vários outros braços, mas não é isso. É porque não valoriza. É o comprometimento. Não é só A isso. gente Tudo percebeu. que é bom tem valor. Claro, é óbvio. Tem. Não, e ele precisa voltar esse dinheiro, como é hoje isso, É a isso. nova escola ainda. Ele volta todo esse dinheiro para melhorias, para novos cursos. A gente traz outros parceiros, né? Compra curso de outros caras que são muito bons, específicos, porque cada vez está hiper nichado. Pô, a gente faz isso para ficar melhor. E tem que ter. Mas como que a gente consegue democratizar? Da profissão que mais tem no país e a profissão que mais tem vaga aberta no Aberta. país. E que pode gerar uma prosperidade maior. Nenhuma profissão no mundo consegue ascender uma pessoa na classe social tão rapidamente quanto a de É vendas. isso. Consegue tirar a pessoa da classe C e D para colocar numa classe A tão É rápido isso. como profissão de vendas. É isso. E por que a gente não consegue fazer isso? Né? Hoje, muito com inside sales, que você consegue, às vezes, fazer trabalho de home office, que é bastante comum. O cara no interior, um menino de 19 anos no interior do Piauí pode manter a família inteira trabalhando lá na casa Exatamente. dele com vendas. Mantém a família inteira. Porque um bom closer, um bom SDR, ele tira 4, 5 pau por mês. É isso. Pô, 4, 5 pau você no interior, você mantém a família inteira. É Um isso. bom closer tira 9, 8, 10, 11 mil por mês em qualquer Eu tenho empresa closer hoje. nosso aí que faz 20, 25. Eu faço print todo mês dos pagamentos. A gente tem closer das nossas operações de high ticket, 32, 38, 40 Sensacional. mil por mês. E não é assim uma vez não, tá? É padrão. Padrão. É padrão. Pô, imagina qual profissão você entra em... O cara com 40 mil por mês, ele é AA no Brasil. Ele é AA. É isso. Então, qual profissão faz isso em 3 anos? Né? Tira você de 3 mil para 35, 40 mil. A profissão de vendas. Será que a gente não consegue fazer isso em todo o país, chegar de alguma maneira? Então, Conto, vou- se eu puder colaborar um pouquinho, mas não conte tento, comigo. nem que seja com uma mentoria, no negócio. Conta Eu vou te comigo. chamar, tá marcado. Pra gente, Gente. fechar, só a última pergunta, Ah. se você, quando você finalizar seu livro lá da biografia em vida, tem que terminar a biografia em vida. Qual a frase final ali de fechamento da sua grande história no marketing que você... Aprender, vender, transforma. Muito boa. Muito Maravilhoso. Adorei. Já vai pra nova escola. Muito bom, muito bom, Aprender, muito vender, bom. transforma, Muito velho. bom. Velho, genial, né? Já te conhecia, sabia, porque todos os outros. Eu tenho muita gente que eu admiro, que admira muito você. Eu falei, pô, se eu admiro o cara admira o outro lá. Eu falei, é uma escada de admiração, cara. Obrigado, parabéns. Obrigado, Não eu à também. toa, tudo que você fez. Anotei aqui. Cara, Eu puta também que admiro olha. muito o que vocês fazem. Não é difícil fazer o que vocês estão fazendo aqui no nosso país. O nosso país é um trator, né? Passa por cima de quem tenta fazer isso. Senhora. Nem E eu fala. admiro muito o que vocês têm feito. Obrigado, irmão. E ó, Obrigada, é o início aí da parabéns. parceria nossa e tamo Sensacional. junto. Galera, muito obrigado a você. Te vejo no próximo podcast. Valeu, Ana. Valeu, galera. Valeu, tchau, Boa. tchau.